Olá, amigos aprendizes do Evangelho. Hoje vamos comentar o capítulo 112 do livro Caminho, Verdade e Vida, chamado Como Lázaro, baseado numa fala que está no capítulo de João, no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 44, que diz assim: E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: Desligai-o e deixai-o ir. Gostou do capítulo, Apolônia? Fantástico, fantástico o capítulo. Acho que é um dos mais enigmáticos deste livro. Fantástico. Convidamos a todos a ler. E aí, assim, tem muita coisa. Mas vamos lá. Primeiro que Lázaro tinha muita consideração por Marta e Maria, que eram irmãs de Lázaro, né? E Lázaro ele conhecia, mas não era tão profundo. E Jesus, quando ocorre esse fato com Lázaro, Jesus não estava em Jerusalém, né? Mas ele encontra outras pessoas que avisam da dificuldade de Marta e Maria. Então, ele vai até a casa de Maria e de Marta. Essa Maria não é a Maria mãe, né? Mas sim irmã de Lázaro. E olha só que interessante. Dizem que há dois momentos na vida de Jesus que Jesus chora. E que o primeiro momento que Jesus chora é quando ele contempla Jerusalém, né? E ele diz o seguinte: Jerusalém, Jerusalém, por que matastes os teus profetas? Quantas vezes eu quis ajuntar os profetas, como a galinha ajunta os seus pintinhos, e não quisestes. E aí, assim, essa é uma vez que Jesus chora. E aqui, Jerusalém, na verdade, é um símbolo, né? E para qual ele está se referindo a Jerusalém, mas é a realidade da Terra, né? Do planeta Terra naquele momento, né? E aí Jesus ainda diz: quanto tempo nós, juntos com os nossos ministros e auxiliares, estamos tentando e empreendendo esforços para a pacificação da Terra, né? E estamos reiterando há quanto tempo estamos tentando isso. Se soubesses quanto a paz estaria reservada, né? Então, esse é um momento que Jesus chora. E aí, assim, na verdade, ele usa Jerusalém como símbolo da terra, né? Porque, na verdade, quanto empenho Jesus não teve que se impor e ter para poder reencarnar como Jesus. E outras vezes que Jesus passou pelo planeta. E parece que nada vai, né? Nada adianta. O outro momento é que Jesus chora é quando ele vê o momento da Marta, né? A Marta e Maria, aquele desespero do povo que ali havia naquele momento com a morte de Lázaro. E aí é importante ressaltar que Jesus não chora pela morte de Lázaro, porque até ele sabia que Lázaro não estava morto, mas sim que ele estava cataléptico, ou estava letárgico, né? E então Jesus, com o seu magnetismo, com a sua experiência, com o seu conhecimento, ele traria Lázaro à vida novamente. Mas ele chora de ver a situação ali naquele momento, do quanto as pessoas ainda eram infantis na espiritualidade. Triste pensar Eu o quanto acho. nós ainda somos despreparados para a morte. A gente pode imaginar a cena de Jesus ainda com a cara assim, de decepção para conosco. Decepção não, que ele é um amor enorme, né? Mas é Exato. isso, é chorar, é ter compaixão por nós.
exato. E aí eu pensei aqui, né, Lívia? Já se passaram mais de 2000 anos e continua igual, né? E aí, então, ele diz assim, né, que se as pessoas, as criaturas, pudessem compreender a questão da morte, né? É, gente, quanto feliz a gente não seria? O quanto nós não iríamos avançar, né? Só que a gente continua, e eu me coloco nessa condição, porque é muito duro essa separação, né? Mas é porque eu ainda estou encaminhando dentro da questão da espiritualidade. E aí ele diz assim, né, ó, que quando ele cria a imagem, né, quando se fala lá da imagem da morte, é, é, então Lázaro representa os homens, né, os homens da terra. Então, quando ele diz assim que eles estavam lá enfaixado, atado aos pés e às mãos, quando ele diz isto, ele está dizendo das dificuldades que nós ainda temos. E Lázaro representa isso. Então, quais são? Os nossos vícios, nosso egoísmo, as nossas dificuldades em avançar espiritualmente. Então, quando ele diz assim, desatai-o e deixá-lo ir, que é o que ele diz aqui, né? O defunto saiu tendo as mãos e os pés ligados a faixas e seu rosto envolto em um lenço. E Jesus disse: desligai-o e deixai ir. Então, quando Jesus está falando sobre isto, na verdade, ele está falando da reencarnação. Então, quando ele fala isto aqui, ele está dizendo: desenfaixai-o, deixai-o ir. Quer dizer, faça-o esquecer da sua vivência anterior e deixe-o ir novamente para poder criar uma nova oportunidade de vida, né? Para que a gente possa, talvez, encontrar o Evangelho de Jesus, né? Talvez a gente encontrar aqui a, a, a oportunidade de avançar espiritualmente. Aí, Arthur Valadares, eu gosto demais desse rapaz, eu gosto demais desse menino, sabe? Ele diz assim que é Arthur Valadares que faz. Ele faz uma comparação com a questão do Platão, do mito da caverna, né? Que o que é o mito da caverna? Os homens estavam lá dentro da caverna numa condição subhumana, acorrentados nos seus valores, num lugar úmido, sujo, e o sol brilhava lá fora, de forma que as pessoas poderiam sair da caverna e ir buscar novas oportunidades, né? Na verdade, o que nós estamos? Nós estamos acorrentados no nosso egoísmo, na nossa rotina diária. Então, a gente vai trabalhar? Sim, a gente trabalha. A gente come? Sim, a gente come. A gente vai na missa? Vamos na missa, ou vamos no culto? Vamos. A gente faz sexo? Sim, a gente faz sexo. A gente tem pequenos prazeres? Sim, nós temos. Mas em que a gente avança espiritualmente? E nós estamos nesse círculo vicioso e a gente não consegue romper isto para a gente avançar espiritualmente. E aí, né, quando Jesus traz Lázaro à vida e diz, saia para fora, então, Jesus está dizendo para nós assim, com a reencarnação, saia deste círculo vicioso, né? E apresenta para nós o evangelho, que o evangelho ele vem a ser a possibilidade da gente sair desta caverna, que é as nossas amarras materiais, né? Que a gente está muito ligado. E se a gente conseguir fazer isto com o evangelho, então nós estamos permitindo que o sol brilhe na nossa vida, nas nossas reencarnações. E aí a gente poderá ter
uma nova possibilidade de avançar espiritualmente. Mas eu acho que a gente está bem longe disso. Às vezes, eu me empolgo aqui com essas pesquisas, mas quando eu olho para mim mesma, eu falo, gente, como eu estou presa na questão da matéria e não avanço, né? Porque, assim, é uma questão só da gente entender e poder caminhar, né? E aí, assim, Emmanuel tem lá no livro Palavras da Vida Eterna, acho que é o capítulo 104, que trata dessa questão entre existir ou viver. Então, eu existo ou eu vivo? Né? Então, é bastante interessante isso aqui, né? Porque existir, existe a planta, a pedra, os animais e os homens. Mas eu vivo, eu estou fazendo, eu estou vivendo, eu estou construindo algo para eu levar para a eternidade, para eu mudar a minha reencarnação interior, que eu não sei qual é, né? Mas eu não. E assim, por que Jesus nos traz o esquecimento? Justamente porque talvez a gente não teria condições de saber que o meu filho foi o meu assassino, ou eu, a Polônia, teria sido assassina do meu filho. Enfim, a gente já falou aqui, né, em outras oportunidades sobre isso. E aí, assim, o que nós estamos fazendo? Existindo ou vivendo? Fica a pergunta, né? E quando Jesus apresenta o evangelho para a humanidade, então ele quer tirar a humanidade da estagnação que a gente está. Só que já passou 2000 anos mais e a gente ainda está estagnado, né? E a gente precisa romper isso de alguma forma, né? E aí é que entra aqui uma questão muito interessante, né? Que ele diz assim, que a oportunidade é para todos. Então, por exemplo, a oportunidade é para as prostitutas, é para os criminosos, é para os bandidos, para os mentirosos. Porque, de repente, quando esses seres aqui se arrependerem daquilo que fez, eles poderão ter a mesma oportunidade que Paulo teve, que Lázaro teve. Porque quando Lázaro volta à vida, ele volta de uma visão diferente, porque ele tinha o Cristo como guia, né? Então, os valores dele mudam e ele passa a trabalhar em prol do evangelho. Então, por isso que a gente não pode julgar, né? O criminoso, a gente não pode julgar o mentiroso, a prostituta, porque de repente elas podem avançar muito mais do que nós que estamos aqui falando do evangelho, né? Então, é por isso que a gente tem que tomar cuidado com essa questão aqui de julgar. E ele ainda diz assim: entrar no reino de Deus, ninguém poderá entrar no reino de Deus se não nascer de novo. Nascer da água, que é a questão da matéria, e do espírito, que é o espírito que você já traz, né? E o que significa isto? Significa renovação. Porque quando a gente desencarna, é lógico que não há uma regra, mas se a gente for mais ou menos, a gente chega lá e a gente poderá ver com os olhos espirituais em tudo aquilo que nós erramos. E aí, a gente poderá pedir para reencarnar e ter uma nova oportunidade de transformação. Então, a cada reencarnação é a oportunidade que nós temos de se transformar, desenfaixar dos laços rigorosos que nós tínhamos lá atrás e ter a oportunidade de uma nova vida. E quais são esses enfaixamentos? Os nossos remorsos, nossos medos, as nossas questões de ligação familiar, né, que são muito intensas. Então, o meu filho é mais importante do que o filho do vizinho, aquela coisa toda, né? E aí, quando a gente se desliga dessas amarras, talvez a gente avance, né? Que mais? E isso é muito difícil, né, de lidar com essa culpa, que lá no plano espiritual
A gente vai lidar com essa culpa porque a gente vai ver aonde a gente errou. E aqui não, porque a gente não teria essa condição, né? De poder ver isto e não entrar em desespero. Nós não teríamos estrutura para isso, tá? E isto significa o amor de Deus, que nos dá novas oportunidades. Olha que lindo, gente. É o amor de Deus e é a compaixão de Cristo, né? Que nos dá aqui a oportunidade da gente desatar os nossos amarras e deixar ir, né? E a gente ter a oportunidade de aprender com Cristo e deixar o Cristo falar através do Evangelho. Nossa, eu fiquei emocionada com esse capítulo. É isso, Muito Lívia. lindo. O que me chamou a atenção na leitura, que ficou na minha cabeça, foi a palavra recomeçar. Você comentou aí sobre o nosso dia a dia, né, que a gente vai vivendo, vai tendo as nossas preocupaçõezinhas limitadas aqui na Terra, e o quanto a gente avança, né? Até o convite de Emmanuel, você está vivendo? Aí a pergunta dele é bem no sentido, você está avançando? Mas ainda assim, a gente só está tendo essa vida aqui tocando com as nossas preocupações da matéria, porque os nossos laços criminosos do passado estão lá retidos, eu diria escondidos da nossa memória, porque não estão totalmente escondidos, porque todas as dificuldades que se manifestam na nossa vida, dificuldades emocionais internas ou as coisas que acontecem, no nosso dia a dia mesmo, têm relação com o nosso pretérito, mas não diretamente. Então, já essa oportunidade de esquecimento que a gente tanto reclama, mas por que que a gente esquece? Por que que não. Tem uma música do Oswaldo Montenegro, bonita até. Você tem outra vida, por que que não mostra logo de uma vez? Isso faz muito parte do nosso aprendizado para recomeçar, para a gente poder deixar esses laços suspensos, esses laços criminosos que nós temos, para, sem lembrar deles, conseguir recomeçar. A gente sabe na nossa realidade da sociedade quanto é difícil alguém que sai da prisão se reconectar à sociedade, recomeçar, conseguir um emprego, porque aquilo ele fica fichado, né? Aquilo ele está registrado para qualquer um que vá consultar. Na verdade, quando a pessoa vai se candidatar a uma vaga de emprego, e muitos tipos de vagas pedem os antecedentes criminais. Então, como é difícil recomeçar se todo mundo sabe o que você fez anteriormente? Por outro lado, quando a gente vem nessa bendita oportunidade da reencarnação, A gente esses laços são desligados temporariamente. Sempre ficamos conectados, mas é um recomeço. Aí você falou, quando a gente olha para como a gente está agora, como é difícil, parece que a gente não avançou nada. Mas a espiritualidade nos diz que nós hoje somos a soma do que melhor a gente conseguiu até hoje. Sim, com certeza. E já não estamos expressando aspectos criminosos. Isso já é um avanço muito grande. Porque pode ser que a gente tenha cometido crime na encarnação imediatamente antes dessa. E só de a gente ter essa oportunidade de recomeçar já é uma nova chance gigantesca, da mesma forma que Lázaro teve em vida, da mesma forma que muitas pessoas têm em vida, né, o famoso recomeço, por recuperação de uma doença, por diversos aspectos, até por aspectos de crime, né, que a sociedade dá a oportunidade de recomeçar. Nós estamos em uma nova oportunidade. E esse capítulo é realmente Fantástico. completo ao nos dizer: aproveita a oportunidade de recomeçar, porque é uma oportunidade bendita de não estarmos lembrando de tudo que nós já vivenciamos em épocas anteriores. Com certeza não são lembranças agradáveis, então que a gente aproveite esse momento para fazer o mais, para avançar, sair um pouco das nossas preocupações materiais e deixar o trabalho de Jesus fluir na nossa vida. É Verdade, é isso, isso. explanou muito bem. Esse é o convite. Mas leia um capítulo, vale a pena. Com certeza. E vamos às nossas encerramento. E nós vamos assim buscando sentir a batida do nosso coração, inspirando lentamente e ao expirar, que possamos assim ir renovando todas as células do nosso corpo físico, levando para dentro o melhor e ao expirar que possamos tirar tudo aquilo que for de negativo
para que possamos assim sentir a renovação do Cristo em nossa vida. E vamos assim ainda doar os nossos melhores sentimentos e pensamentos, e envolvendo assim ao símbolo da casa de Cataguases, e que ele vá subindo muito alto, buscando as esferas crísticas, para que também possa ir se imantando por essas energias das esferas crísticas e de retorno ao nosso planeta. Este símbolo vai envolvendo o nosso planeta nesta grande símbolo. E vamos assim deixando plasmar as borboletas que vão buscando os países onde a guerra impera, a fome excessiva, a violência, que essas borboletas possam se soltar e ir buscando cada coração, cada mente, principalmente daqueles que têm o poder de modificar essas situações dessa população que ali está. Mas também que todo aquele companheiro que sofre, seja de dor física, moral ou espiritual, também possa ter a oportunidade de ser beneficiado por essas energias, aonde as borboletas vão levando esse fluídico para que possa serenar e acalmar. Mas ainda nós vamos encolhendo este símbolo e vamos esticando sobre o nosso país. Todo o seu contorno territorial vai sendo imantado por essas luzes, por essa energia, por este símbolo, aonde as borboletas vão se soltando e vão buscando todos os povos que aqui vivem, vão sentando em mente e coração, principalmente dos nossos políticos, na cidade de Brasília, para que despertem para as responsabilidades morais e do Evangelho de Jesus, que possa sendo trilhado neste momento em todas as esferas, sejam municipais, estaduais, federais, nos três poderes, legislativo, executivo e judiciário, para que esses irmãos despertem para os conhecimentos do Mestre Jesus. Vamos ainda buscando todos os hospitais, leitos de dores, que essas borboletas possam adentrar pelos hospitais que conhecemos e ir levando assim o consolo, o amparo a todos que necessitam, principalmente aqueles que trabalham, para que possam despertar sentimentos, amor do Cristo para com todos os irmãos que recebem. Vamos ainda buscando o nosso estado, a nossa cidade, todas as casas que propagam o Evangelho de Jesus, independente da religião, independente do credo, que essas borboletas possam levar essas energias, para que todos aqueles que ali estiverem possam sentir os benefícios e dar continuidade às suas tarefas de renovação para evoluirmos espiritualmente falando. E vamos assim ainda buscando o nosso bairro, o nosso local de trabalho. E vamos levando o símbolo da nossa casa na casa de Cataguases, para que ali possa ficar pairado e que possa assim buscar todos os membros deste grupo e que todos possam sentir os benefícios, bem como seus familiares, mesmo aqueles que não estão presentes neste momento em seus lares. Que todos possam sentir a paz e a serenidade e que esta paz possa continuar e todo dia ser renovado através do Evangelho de Jesus. Vamos ainda assim deixando essas energias à casa de Bezerra de Menezes no espaço, para que ele possa assim utilizar aonde se faz necessário. Que assim seja, graças a Deus e até a próxima. Que assim seja. Até a próxima, pessoal.